mais nada, eu gostaria de verdade de parabenizar você pela escolha do seu tema, pela sua coragem de pegar um tema tão diferente, né, do que a gente está acostumado a ver no trabalho de final de curso. É realmente um desafio, né? Da forma como você montou o seu caderno teórico, até dá para ver que você foi atrás, já que é uma coisa tão comum, você foi atrás mesmo de tudo isso que você mostrou que está bem embasado no seu caderno teórico, dá para entender que tem poucas coisas, assim, poucos errinhos que passaram despercebidos provavelmente, mas o caderno realmente ele é um caderno teórico, ele te dá a base para você projetar, e a gente vê que isso se reflete naquele resultado que você apresenta. Isso, as questões que você apontou, você na hora que você fala assim, no caderno teórico, que você quer criar um espaço contemporâneo para a realidade do artista específico, a única coisa que eu acho que para mim faltou entender o que você entenderia como esse espaço contemporâneo. Porque, na verdade, você não chega a discutir assim qual que é a diferença de uso do espaço, o que é um espaço contemporâneo para um artista específico ou para qualquer outra pessoa. Então, realmente, como você falou no seu projeto, ele pode ser utilizado por vários outros finalidades. Se encaixa. E inclusive, sobre um aspecto, eu acho que até se encaixaria mais para outras situações que você falou do que propriamente inclusive, porque para mim, a única coisa que me incomodou nesse sentido da solução que você chegou foi que é pesado e na hora que eu vi o desenho a primeira vez, me pareceu que fosse desmontável, mas não é. E o circo tem um pouco essa coisa do montável, até você mostrou lá das lonas, né, das aplicações que eles têm, ou daquela aplicação que já tem o trailer, né, basicamente, que tem a roda, que você só engatar e transportar. Então, na verdade, você só, acho que nesse sentido, assim, isso para mim não ficou muito claro como uma resposta à necessidade específica do circo. Mas, né, foi uma boa resposta que você deu, até pela forma como você mostrou, a questão das adaptações efêmeras. E acho que também, assim, em relação a isso, essa forma que você escolheu, ela é um container, só que ela é de um outro material. Então, até no começo, quando você começou a falar do texto aqui, que você não escolheu de container, pareceu que você estava dizendo, quando você falou que ele ia perder estabilidade e tal, pareceu que você estava falando mesmo de desmontar. E aí depois que eu fui entender que não, que realmente é uma casinha portátil. Não quer dizer que esteja, né, equivocado. Só acho que talvez, até nos explicados que você apresentou, acho que no seu texto teórico, a única coisa que ficou meio assim, mal resolvida, ou provavelmente você fez, mas não apresentou, foi o que você tirou desses significados, porque ali você apresentou uma imagem de cada um só, de comentário mesmo, só duas imagens. Então, o que se tirou desses significados, a forma, todos eles têm a mesma forma em comum, né, container. Existem outras experiências que têm sido feitas, mas, eu sei lá, desde os anos 90, né? A gente tem materiais até diferentes, algumas respostas diferentes nesse sentido. Lógico que dá para entender a sua escolha, por exemplo, pela placa científica, no sentido até de durabilidade, né? Como a coisa está montada mesmo, não tem essa questão, enfim, de precisar pensar no outro material. Mas, o que eu quero dizer com isso é que parece que a resposta que você está, de uma forma geral, ela é convencional, ela não é tão contemporânea assim, quanto você gostaria, quando você parece que você estava buscando. Outra coisa, outro exemplo em relação a isso, são os exemplos de layout que você coloca lá, que são super convencionais. Você está na minha casa, porque o assunto podia estar no lugar. Só que eles não enxergam lá, é a questão do ciclo. Uma habitação mínima, né, uma habitação efêmera e tal.
Só que nesse sentido, assim, acho que talvez eu pudesse ter ido mais longe, nesse sentido da discussão, mesmo que você disse que você ia fazer, né, da gênero, que é a realidade do ciclo, que você estudou bastante, né, que você desenvolveu e tudo mais. A questão lá que você colocou, primeiro eu não tinha entendido que você falou da topografia plana, então parecia que você ia pôr direto no terreno, né? Você mostrou, você resolveu a questão dos macacos hidráulicos para poder implantar em qualquer tipo de terreno. Isso é legal porque às vezes não é o terreno plano, eles vão ter que usar para pôr a tenda e tudo mais, e a casa pode se adaptar, pode aproveitar realmente o espaço que for. Outra coisa em relação a essas atividades, até assim, provavelmente pela forma como layouts, né, que você apresentou, lógico que permite mais interpretações, mais variações dessa combinação que você mostrou agora no final. Mas também tem uma questão muito assim, que pareceu que ficou talvez pouco discutida. Você fala assim, quase como se fosse um alojamento, sabe? Vai ter um super concorrente lá, uma caminha do lado da outra, mas a realidade, você mesmo apresenta, ela é um pouquinho diferente. Você vê cada trailer é como se fosse uma cápsula individual, ou duas pessoas, uma coisa assim. Mas não tem muito, não parece que tem até que você trouxe, essa tendência a fazer um alojamento e todo mundo junto. Mas enfim, até pela população do país, imagina que foi possível dividir os espaços. Outra coisa, agora mais assim, ainda em relação a isso dessa falando que você na verdade pegou uma realidade muito próxima da nossa para colocar nessa coisa, essa questão assim, não, o modelo, por exemplo, funciona por causa do conforto, então vou pôr esse material. Mas assim, a visão que a gente tem na nossa casa, fixa e de conforto, ela é diferente do tipo de conforto que a pessoa nessa realidade vai buscar. Então isso volta para o que eu falei da questão específica do ciclo, das necessidades deles. Isso que eu senti falta, na hora que você mostra lá o layout da ocupação, a atividade de Peru, por exemplo, quando você mostra nas outras imagens, nas referências, você tem, por exemplo, um espaço de convivência, poder eventualmente ser perto de um aluno, alguma coisa assim. E esse tipo de proposta, eu acho que você poderia ter feito para complementar, para dar esse caráter, essa área comum, que seria cada espaço central que você criou. Então ele fica assim, você faz um curso, só que aquele espaço comum, ele não está. Na hora que você utiliza, né, aquela parte interna, você cria isso, mas ainda no circo, ainda acho que está faltando um pouquinho para armar, entendeu? Não entendo o que eu estou falando, você não está falando assim, estou contando algumas coisas, parece que faltou um pouquinho, entendeu? E outras coisas que eu estava falando agora, na hora que você apresentou, eu tenho que entender, por exemplo, a questão das dobradiças. E na hora que você colocou lá no desenho, detalhou muito bem, eu tinha curiosidade, eu jurava que estava detalhado. Todos os desenhos, de função das coisas, como se encaixa, como sai a água, como que entra, tudo que eu procurei estava lá. E essa questão de tradição foi incomodando, porque parecia mesmo do tradição nova, uma coisa tão pesada, igual essas partes que você criou. Mas agora você falou que é bem entrevistar e tem que ser mencionado, para tipo de performance. E uma última consideração, essa questão que eu falei que às vezes do layout, ele não ser específico do ciclo, você falou que são 10 pessoas e 4 banheiros, tá? Todos os layouts que você apresentou.